Oi, eu sou o Tânia Oliveira. É uma honra estar aqui nesse evento de discussão de quadrinhos do norte do país, o Aspas Norte. Quadrinhos é um meio, como diria o Alan Moore, muito elegante de você contar histórias e nele a gente pode falar sobre o mundo inteiro de um jeito muito bonito e muito impactante. A ideia da conversa aqui é que eu conte um pouco sobre o processo criativo de produção de um dos projetos de quadrinhos que eu estou fazendo agora, chamado Contra a Máquina. A minha trajetória como pesquisador, estudei quadrinhos, né, tanto como uma ferramenta de propaganda, além assim do aspecto da obra de arte, do potencial de obra de arte, que o quadrinho obviamente tem, mas também de um potencial de expressão criativa voltada para o mercado. A minha dissertação de mestrado, a etnografia e a escrita de Sita Neterrara, eu trabalhei com uma sociedade indígena e a forma como eles tanto liam, consumiam, quanto produziam quadrinhos. A ideia era ver similaridades e dispersões entre as representações dos indígenas nos quadrinhos deles mesmos e de quem não era indígena. O grande lance, para mim, né, como autor, era poder falar um pouco sobre os nossos tempos. Tem um conceito filosófico chamado Zeitgeist, que vem quando o Hegel trabalha o conceito da filosofia da história como sendo algo que a gente vai usar para entender dos movimentos sociais, usar para entender quem nós somos. A gente está numa sociedade, a gente está dialogando com outras pessoas e a gente compartilha certas visões de mundo, assim como a gente compartilha certas experiências. Essa divisão de mundo, que é uma das coisas assim que toca muito a nós da comunicação, é como é que esses tempos estão loucos. Um governo protofascista, como é o que a gente tem no Brasil agora de 2021, pode ser naturalizado. Como é que isso pode ser celebrado por uma parcela da população? A obra de arte ela pode ser o que ela quiser, né? Ela pode ter até um viés reacionário, como por exemplo um dos quadrinhos que eu acho muito bem feito, o Batman Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, ou ela pode ter um viés libertário, eminentemente de esquerda e celebrado por pessoas que se dizem de direita, como é o caso do V de Vingança. Então, a obra de arte traz dentro de si aspectos de discussão do mundo para um diálogo muito próprio do leitor, que é uma coisa que o Roland Barthes fala num texto dele de 68, quando ele aponta a morte do autor e o nascimento do leitor, né? Ele fala que importa menos a obra de arte, importa mais o processo de interpretação. Tudo que a gente faz, todo discurso que a gente constrói, seja na mídia que for, e inclusive nos quadrinhos, tem uma ideologia por trás. Então, esse papo assim de Marvel e DC agora tem uma agenda, sempre teve. Sabe, quando a gente lia o Quarteto Fantástico dos anos 60, tinha a garota invisível que namorava com um senhor fantástico. Dizia, eu estou aqui para arrumar essa bagunça no edifício Baxter. A gente vê que tem aquela naturalização de um machismo, de um papel feminino naqueles anos 60. O que a gente vê hoje em dia é que tem um movimento muito louco, assim, que a obra de arte precisa ser apolítica, né? Ou não tem política, tudo tem política. A questão é, o autor tem uma responsabilidade muito grande, que é uma das coisas que o Foucault trabalha num texto chamado O que é o Autor? O autor tem várias relações com o processo discursivo que o cerca. Que o discurso do outro também está na gente. Quando a gente fala alguma coisa, a gente vai estar contribuindo para aquele movimento que já tem na sociedade. Essa contribuição para um lado de reforçar ou contradizer aquela ideologia que está posta lá é uma responsabilidade que nós, como autores, temos que ter para que seja feita uma escolha consciente. Esse que é o grande lance. O grande ponto que me movia nessa história, conseguir fazer alguma coisa que eu ainda não tivesse feito antes. Nos quadrinhos eu trabalhei com uma representação de uma narrativa oral indígena, de um universo fantástico, a partir de elementos do norte, uma representação de uma Amazônia que não fosse só uma floresta, mas que fosse uma Amazônia urbana. E agora eu estava afim de trabalhar alguma coisa que eu não tivesse feito antes, mas é uma coisa que eu consumo muito, é uma coisa que faz parte da minha formação.
que é a ficção científica, quando Tolstói fala sobre você falar da sua aldeia para falar do mundo. Acho isso uma responsabilidade muito grande. Então, de uma forma ou de outra, eu sempre tento falar sobre aquilo que me cerca. O estado da arte numa obra faz com que a gente estude referências e o máximo possível de autores que discutiram sobre aquele assunto. Um deles é o conceito do cyberpunk, dessa estética futurista, meio mecânica, mas que também trabalha muito a luta de classes, também trabalha muito uma opressão de um regime totalitário, montado para grandes corporações vindo e mandando, que é um assunto, ok, de uma forma muito simplória, mas colocando aqui o paralelo com o cyberpunk. Eu sou amapaense, estou no Amapá. Aqui a gente tem a CEA, a empresa de energia elétrica, uma empresa que não é privatizada, mas que ela, em síntese, terceirizou seus contratos de prestação de serviços para empresas privadas, né? As duas entraram em recuperação judicial, que é uma forma bonita de falar que faliram, e elas entregaram um trabalho tão tosco que fez com que o Amapá ficasse durante semanas sem energia elétrica. Colocar uma política pública muito nas mãos de uma empresa privada. Então, cyberpunk acontecendo assim, na realidade, né? Que a gente tem diversas obras em várias mídias, né? Da literatura, com Neuromancer do William Gibson, filmes como Blade Runner do Ridley Scott. Nos quadrinhos, tem algumas obras que foram bastante influentes. Uma delas é o Akira, do Katsuhiro Otomo, que agora está saindo no Brasil em preto e branco. Tem uma estética linda, né? Assim, quem não conhece a Moto do Kaneda, além de uma crítica social muito interessante, que é o que o cyberpunk tem que fazer com relação a essa ação do capitalismo dentro do tecido social. Outra delas é Battle Angel Alita, do Yukito Kishiro, que discute essa ideia do humano, do pós-humano e do proto-humano. Tem personagens lá, tem um cérebro humano, mas num corpo robô, né, completamente metálico. Eles são humanos. Ao mesmo tempo que tem personagens lá que tem um corpo completamente humano, mas tem um cérebro só robô. É um chipzinho. Eles são humanos. Onde é que está essa humanidade? A visão do Incal, do Moebius e do Jodorowsky, que é um futuro que também trabalha esse pós-humano, essa ideia de quem a gente é, né? Como a gente se vê a partir de uma influência tecnológica e espiritual, além da estética do Moebius ser linda. Então, como uma escolha de construção de um enunciado nos quadrinhos passa não só pelo conceito, mas também pela estética, você escolher uma estética nos quadrinhos, um jeito de desenhar os quadrinhos, cores, formas humanas, um desenho de cenário, tudo lá é informação. Todas as formas que você coloca imagens são informação. Dentro do Contra-Máquina, um dos grandes lances que eu queria fazer era um trabalho um pouco mais sujo, para um mundo que é objetivamente distópico, naquela crueza do preto e branco, naquele uso de retículas, que inclusive quando eu era pequeno me influenciou muito um quadrinho do Alien, O Oitavo Passageiro. Por algum motivo ficou na minha cabeça aquele lance daquela retícula. E foi a primeira vez que eu vi, né? Naquela época que no Brasil ainda a gente não tinha tanto acesso aos mangás, que foi algo que eu vi a seguir. Ao mesmo tempo que, na parte da história que a gente imagina que o mundo é mais idílico, a gente tenha uma referência um pouco mais no quadrinho europeu. Pegar esse aspecto é um dos grandes lances para que a gente possa dizer para o leitor: respire um pouco aqui e veja como isso aqui é opressivo, mas veja que mesmo aqui dentro ainda há o espírito humano que floresça, que aconteça. Para concluir, ainda estou trabalhando nisso, eu estou no primeiro tomo, estou mais ou menos na metade do primeiro tomo, prevendo, né, e discutindo as formas como eu vou lançar. Lancei o primeiro, o segundo, né, numa plataforma chamada Tapas. Eu vou experimentar esse processo de lançamento a partir do volume maior que eu tenha nas mãos. Contra-Máquina vai falar sobre uma utopia e uma distopia na Amazônia em uma perspectiva que tenta não repetir clichês de representação de ideia do que é a Amazônia. É por isso que a gente diz que um autor ele pode ser tudo, menos ingênuo, porque as suas referências, a sua discussão sobre a vida vai estar lá na sua obra. E isso serve para o leitor concordar ou discordar.
Afinal, o mundo não é feito de certeza, ele é feito de um debate, de uma deliberação. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. A gente se vê assim virtualmente, né, nas redes sociais. Beijos.